Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais uma ação webinar, hoje destinada ao Projeto Fénix, programa Mais Sucesso Escolar. O Projeto Fénix é um modelo organizacional desenvolvido no agrupamento de escolas Campo Aberto, Beiris, Póvoa de Varzim, tendo como principal objetivo promover o sucesso escolar. Integrado no programa Mais Sucesso Escolar da Direção-Geral da Educação, encontra-se presentemente no 4º ano de implementação de norte a sul do país, em 38 agrupamentos e escolas, sob a coordenação da DGE. No presente ano letivo 2012-2013, o projeto alargou-se a mais de 4 dezenas de escolas, que, recorrendo aos recursos próprios, decidiram adotar um modelo organizacional como estratégia de prevenção do insucesso, passando por conseguinte a integrar a rede Fénix. Hoje, nesta sessão, terá como moderador Fernando Elias, que sou eu, proveniente da escola, do agrupamento de escolas de Colmeias, que integra também este ano pela primeira vez a rede Fénix, e 3 atores do terreno desta rede, começando pela apresentação a Maria Teresa Lopes, diretora do agrupamento IBN de Mocana, Cascais, Alcabideche, Maria Teresa Cerqueira, coordenadora do projeto Fénix desde 2009 no agrupamento vertical de escolas da Viz, e Dulce Chagas, presidente da Comissão Administrativa Provisória do agrupamento de escolas de Alvalade. Através de uma conversa entre estes 3 atores da rede Fénix, diretoras e coordenadora, pretendemos evidenciar os desafios, as práticas e os efeitos de implementação do projeto Fénix, abordando questões relacionadas com a organização, a articulação, com especial destaque para as redes e o acompanhamento. A literatura relata-nos que, ao longo de muitos anos de trabalho, subsistem nos professores desalentos, cansaço, por vezes desvinculação e, não raras as vezes, exaustão e esgotamento. Do que pesquisamos, sabemos que no agrupamento da colega Dulce se tem invertido o caminho do cansaço e da descrença nos professores, em particular nos que já têm muitos anos de serviço. Gostaria de que nos explicasse como é que se mobilizam esses professores para lhes redespertar a sua paixão pelo gosto de ensinar. Pois, de facto, os professores podem estar um bocadinho cansados e até descrentes, mas não estão conformados. E eu penso que esse é o grande ponto de partida. De facto, nós em 2009, quando surgiu a hipótese de candidatarmos ao programa Mais Sucesso Escolar, eu convidei um conjunto de pessoas mais experientes, portanto, ditas mais velhas, de várias áreas disciplinares, para discutirmos e pensarmos e identificarmos mais uma vez e sistematizarmos os problemas existentes na escola e inspirarmos no projeto Fénix. Portanto, achámos que tinha a ver, poderia à primeira vista ser uma resposta para o tipo de problemas que nós tínhamos e, portanto, foi fácil. Desde o primeiro momento as pessoas começaram a acreditar que, de facto, esta metodologia poderia resolver os problemas de insucesso que tínhamos a nível do 3º ciclo. E de facto assim foi. Portanto, houve pessoas mais velhas que integraram os grupos, nomeadamente no grupo no português, uma professora no português e outra professora na matemática, e também a professora coordenadora do projeto, também uma pessoa já mais experiente, e que, aliadas a outras pessoas mais novas, mais jovens e, portanto, talvez com mais energia, começámos, portanto, a apropriarmos, como eu disse, do projeto na nossa escola, a dar-lhe um sentido dentro do nosso projeto educativo e, de facto, essa conquista fez-se com proximidade, no dia-a-dia, muitas conversas informais, algumas reuniões de trabalho, mas, sobretudo, muita conversa informal e muita discussão. E após cada reunião de preparação que os grupos tinham, nós conversávamos. Após cada aula em que o professor estava no ninho, nós conversávamos sobre a estratégia, às vezes simples conversas de corredor, mas que fez com que as pessoas progressivamente fossem ganhando confiança e entusiasmo. E, de facto, veio-se a provar, nós, portanto, completámos um ciclo de 3 anos, que as estratégias resultaram
tivemos resultados e, portanto, as pessoas foi fácil sentirem-se atraídas pelo projeto. Ressalta aí uma certa gestão de proximidade, como digamos, numa relação de conforto e de segurança entre os docentes. Mas, por outro lado, afigura-se-me também importante, em algum sentido, eu não sei se isso aconteceu na tua escola, a figura de alguém que possa coordenar essas vontades, essas disponibilidades, essa gestão de proximidade, porque ela visa determinados fins. Emergiu aí essa necessidade? Sim, sem dúvida. E de facto eu tive a sorte, e digo tive, porque neste momento essa pessoa aposentou-se e, portanto, neste momento mudámos um pouco a equipa. Tive a sorte de ter uma pessoa que genuinamente acredita neste tipo de projetos e que se envolve de corpo e alma e que consegue envolver os restantes professores. E foi muito curioso que nós não só envolvemos os professores, as equipas do português e a equipa da matemática, como conseguimos, de alguma forma, transmitir isso a todos os conselhos de turmas. E não raras vezes nós reunimos com todo o conselho de turma em que, tanto todos os outros professores e todas as outras disciplinas contribuíram para o sucesso do projeto e também beberam depois daí os resultados. De facto, o coordenador do projeto é um elemento fundamental. Continua a ser ainda hoje, estamos no 4º ano, mas nos primeiros tempos mais ainda, porque também importava transmitir, as pessoas tinham muitas dúvidas e pensavam se estariam a trabalhar no bom caminho ou não, e de facto esse papel foi fundamental, não só para esclarecer, como para tranquilizar e fazer sentir às pessoas que estamos todos no mesmo barco, somos todos uma equipa. E, portanto, se tens um problema, vamos todos aqui encontrar uma solução e tentar discuti-lo. Muito bem. Daquilo que foi pesquisado, nas várias experiências que há no terreno, verifica-se que a figura do coordenador Fénix assume-se como um elemento-chave na comunicação entre a escola e na articulação horizontal e vertical, garantindo uma supervisão intermédia que apoia os professores no desenvolvimento do projeto e criando uma ponte comunicante com a liderança de todos. A colega Maria Teresa Cerqueira é coordenadora há 4 anos, coordenadora Fénix no Agrupamento de Escolas da Viz. E eu gostaria que nessa qualidade nos dissesse como é que conseguiu mobilizar os colegas em torno deste projeto. Claro, e eu vou pegar nas palavras da Dulce, porque ser coordenadora tem que ter este perfil, tem que ser alguém que acredita para poder mobilizar e para ajudar e para criar a rede. Claro que mobilizar é uma equipa que mobiliza. E depois há uns elementos que são mais preponderantes do que outros. A coordenadora, sem dúvida, acho que é muito importante. Nós adotamos uma estratégia que foi esta. Numa primeira fase do projeto, em 2009, que foi dialogar. E era eu com a equipa de professores que foram designados para ser equipa Fénix. Dialogar sobre o quê? Sobre o que é que este projeto nos traz. Responde às nossas ansiedades, às nossas necessidades. Foi uma fase muito grande de diálogo. A seguir foi a de escuta, aquilo que nós chamamos a fase de escuta, que é a fase que a Dulce já referiu, ouvir para partilhar as dificuldades, para partilhar os êxitos, para criar cumplicidade. Os professores sentem-se aconchegados e sabem que podem arriscar, porque é isto que nós lá estamos a fazer, estamos a colocar perguntas e nestas reuniões não tem nenhuma periodicidade certa, é quando se sente a necessidade, porque isto vive muito também da conversa informal, é quando há essa necessidade. E eles sentem-se apoiados, sentem que estamos ali para nos ajudar todos de igual, porque estamos todos a aprender, de igual, para nos ajudarmos a novos desafios, sempre apoiados. E apoiados por quem? Apoiados pela direção, apoiados pela coordenadora que está lá a dar a cara por eles e apoiados depois, quando nós nos sentimos às vezes, então e isto nós estamos a encontrar saída, pela equipa Ama Fénix, que é fundamental. Ou seja, há uma rede, nós estamos a ser desafiados a fazer coisas diferentes. Eu gosto de usar as expressões que os professores costumam usar, e tinha um professor que dizia assim, mas agora estás-me a pedir para fazer tudo ao contrário do que eu estou habituado, mas ele sentia-se confortável, mesmo estando a ser desafiado, porque tínhamos esta rede. Várias vezes a doutora Luísa foi à nossa escola, e foi como foi às vossas certamente, ajudar a pensar, ouvir as nossas questões e ajudar-nos a encontrar caminhos.
E é aqui que eu acho que é a mobilização, que é o aconchego, que é a partilha, que é o apoio e que é outra coisa, que é dar aos professores autonomia. Autonomia, autoria, dizer, vocês é que sabem. Vocês é que têm que tomar as decisões pedagógicas na sala de aula, porque a sala de aula é o centro nevrálgico deste projeto. Vocês têm que tomar as decisões. Tomem-nas. Nós estamos cá para apoiar, nós estamos cá. E há ainda outro elemento muito importante nesta mobilização, são os pais. Porque como os pais estão mais expectantes em relação à escola, como são chamados à escola, eles próprios, os professores sentem-se mais apoiados pelos pais do que antes, certo? Quer o professor titular, quer o professor Ninho. Porque, pronto, depois se calhar à frente falaremos disso. E isto acho que esta mobilização passa por um lado pessoal, não é? Que é crescer como pessoa, aprender, estar sempre a desafiar-se. Portanto, o professor e os alunos crescem como pessoas e crescemos todos profissionalmente. O êxito do professor é o êxito dos alunos. Exato. E a mobilização é feita por aí, porque qualquer pessoa quer ver bons resultados com os seus alunos, não quer deixar ninguém para trás. E acho que é por aqui que vai. Muito bem, isso faz-me pensar num outro aspecto que também é importante nesta rede Fénix. A rede Fénix, quando foi criada com a existência de recursos que eram alocados às escolas. No entanto, no presente ano letivo, nas escolas que entraram na rede, esses recursos não existiam, ou não existem. A Teresa tem essa experiência. Eu tenho conhecimento que, por tua iniciativa, propuseste que o teu agrupamento presente ano letivo integrasse a rede, recorrendo aos recursos internos próprios. Presumo que essa é a ideia de desenvolvimento, de capacidade de a própria escola caminhar por si própria. Mas como é que, sem recursos do Ministério da Educação e Ciência, se decide entrar num projeto deste tipo? Bem, a questão da nossa decisão de participar e de aderir à Rede Nacional Fénix assenta, por um lado, numa necessidade e, por outro, numa oportunidade. No que respeita à necessidade, ao reconhecimento neste projeto das potencialidades e da metodologia e depois ferramentas com que são operacionalizada esta metodologia, que vão de encontro a uma das áreas, ou uma das linhas de orientação estratégica do nosso projeto educativo, do agrupamento, que é, de facto, o projeto do sucesso educativo do português e da matemática. Portanto, andávamos à procura, depois de imensas reflexões e de contacto com outras experiências, de discussão interna, alguma experiência proveniente do exterior que eventualmente servisse-nos para nós podermos dar este salto qualitativo no sentido de, numa estratégia de melhoria continuada, quer a nível dos processos, quer a nível dos resultados, num quadro de equidade dos nossos alunos, nós pudéssemos de facto nos apropriarmos de algo que, e aqui é a oportunidade que eu estou a referir, de algo que já estava a ser implementado, já tinha uma experiência de 3 anos no terreno, quando nós aderimos, não é? E que sentimos, como aqui a Teresa disse, muito mais, provavelmente muito mais seguros, avançar para uma experiência que já tinha, e essa experiência de trabalho em rede, alargada, com a partilha de recursos, e algo que nos agradou imenso foi que a rede, na pessoa da sua coordenadora nacional, a Luísa, sempre nos apoiou, desde os primeiros contactos, sempre nos trouxe disponível, não só ela própria, mas o seu próprio agrupamento, e depois um conjunto de escolas que entraram no projeto anteriormente, e que já haviam parte da rede, a tal rede apoiada enquanto projeto piloto, penso que era piloto, não é? Por parte do Ministério da Educação, nós sentimos realmente que havia ali alguma coisa que nos dava alguma segurança para nós avançarmos para implementarmos este projeto no agrupamento. É um projeto que está com uma aposta muito forte no primeiro ciclo, nomeadamente no segundo ano de escolaridade, na medida que nós consideramos que o primeiro ciclo é estruturante, e nas duas disciplinas que são estruturantes, nas duas, que é o português e a matemática.
Na questão que aqui me foi colocada, como é que avançamos sem qualquer tipo de apoio ou de suporte através do Ministério de Educação, nós temos um posicionamento, neste caso e noutros também, de proatividade. Nós estamos à espera que nos deem os meios, nós temos que ir à procura dos meios. E os meios existem dentro da nossa própria organização. E através da nossa autonomia gestionária, nós conseguimos alocar para o arranque do projeto, quer a nível da gestão dos espaços de outra forma, dos horários de outra forma e dos créditos horários que nós conseguimos. É uma questão de política interna em que todos os órgãos de gestão confluíram para um determinado projeto no sentido de facto de, em limite, nós conseguimos melhorar os resultados dos nossos alunos a português e a matemática, desde o primeiro ciclo até ao terceiro. Portanto, nós temos a experiência no primeiro ciclo, temos no quinto ano e temos no sétimo. Muito bem. Eu retomaria agora uma questão que já foi transversal aqui nesta nossa conversa, que é a criação de redes. Mas agora eu situar-me nas redes internas. Dulce, há bocadinho, na tua intervenção, falaste muito das informalidades como uma alavancagem do processo de aproximação entre as pessoas. Podias-nos dizer como é que esse trabalho de rede, de proximidade, de rede interna, dessas informalidades, como é que ele foi conseguido, que resultados teve? De facto, nós, quando começámos, pensámos logo, e isto eu, quando fiz a distribuição de serviço, pensei logo em criar espaços e tempos para que as pessoas pudessem trabalhar e discutir. Portanto, não são a todos aqueles tempos que nós gostaríamos que fossem, são aqueles que são possíveis, mas de facto há um tempo semanal que cada um dos grupos, a equipa do português, a equipa da matemática e depois também a equipa com a coordenação, têm em comum para poder discutir estas coisas. E depois nós começámos a perceber que íamos muito mais para além disso, não é? Como eu disse, muito informalmente, todos os dias e após a aula do Ninho, nós encontrávamos, ou fazíamos por nos encontrar, se não todos aqueles que era possível, para podermos discutir como é que as coisas tinham corrido. E de facto foi uma experiência muito enriquecedora, porque trouxe, as pessoas começaram a trabalhar muito colaborativamente e de facto essa rede foi uma rede que criou algumas raízes e quem participou nela acredita naquele modo de trabalhar. E quando não tem condições de trabalhar dessa forma, já se ressente um bocadinho disso, porque nem todas as pessoas estão tão disponíveis quanto isso para trabalhar assim colaborativamente. De facto, isso foi muito importante e criámos vários momentos de partilha, de discussão e, como eu disse, também envolvemos os restantes professores. Claro que isto foi um clima que foi muito, ficou um bocadinho circunscrito ao terceiro ciclo. Porquê? Porque também a forma como os conselhos de turma a nível do terceiro ciclo funcionam apropria-se, adapta-se mais a este tipo de trabalho e, de facto, infelizmente não conseguimos contagiar isso ao secundário. Este ano estamos numa outra fase que, no fundo, é um recomeçar de novo, porque, portanto, o agrupamento que agora presido é uma agregação recente e, portanto, nós também é com alguma expectativa que eu encaro este ano, porque eu alarguei o projeto ao segundo ciclo e ao terceiro ciclo da outra escola básica 2-3 que faz parte do agrupamento. De facto, nós temos agora, é um recomeçar, porquê? Porque há algum capital que foi criado ao longo destes anos, mas que corremos o risco de se perder, não é? Porque as pessoas novas no projeto são em muito maior número e, portanto, estamos agora a trabalhar de uma forma mais alargada, correndo maiores riscos a nível da tal rede. A minha grande preocupação é que isso não se perca, mas temos que ir ainda com calma. Ainda não tenho dados suficientes neste momento para garantir que conseguimos de facto fazer esse trabalho. Mas eu não sei se me permites que fale, eu acho que não só a nível interno, mas a nível da rede, eu gostava de focar isto aqui porque para nós foi muito importante. A Teresa já referiu isso e a outra Teresa também, porque pouco a pouco foi tendo conhecimento da existência desta rede e de como nós funcionávamos. E eu acho que, de facto, os momentos que se criaram em diversos pontos do país de juntar as escolas da Rede Fénix foram momentos muito, muito importantes. E não só as intervenções mais formais nesses espaços, como as informais, aquelas que mas como é que tu fizeste?
olha, e o que é que está a resultar melhor? E de facto, essa aprendizagem que nós fizemos uns com os outros e que fez com que nós agora, a grande maioria de nós, nos conhecêssemos razoavelmente bem e soubéssemos como é que em cada escola tinha sido implementado, porque foi muito importante. Foi muito importante, foi muito motivador. Nós, conhecendo como é que alguns resolveram algumas questões, também tentámos adaptar e ajudámos uns aos outros. E tranquilizámos uns aos outros também, quando as coisas não corriam tão bem quanto nós gostaríamos. Portanto, a equipa de coordenação a nível nacional teve aqui um papel fundamental, porque soube descentralizar muito bem e soube fazer das escolas os verdadeiros atores neste processo. Eu neste momento, interessaria aqui recolocar este debate numa questão que é essencial e que emerge esta última intervenção. São vários os autores que reconhecem a importância da constituição de redes interescolas e, mais particularmente, por proximidade geográfica, onde se partilham as experiências e os conhecimentos, sendo uma lógica de contágio e de enriquecimento mútuo. A Teresa, sabemos que contagiou outros diretores de escolas vizinhas. Não é muito comum em Portugal esta prática. Gerar-se este tipo de ressonância positiva, conquistar a adesão dos outros, estimulá-los a uma missão compartilhada, promover redes interescolas. Fala-nos um pouco dessa tua iniciativa e dos efeitos produzidos. A questão de... Nós, em Cascais, trabalhamos em rede desde os anos 90, não é? Temos uma tradição de reuniões periódicas, mensais, entre todos os diretores e muitas vezes esta rede alargou-se até aos próprios coordenadores, anteriormente áreas disciplinares e agora departamentos. Portanto, há muito trabalho em rede das escolas de Cascais. Estou a falar das escolas públicas de Cascais e uma escola de associação também faz parte desta rede. Esta situação é possível porque, para além desta tradição de trabalho em comum, há algo que é fundamental, é a relação de confiança que todos os diretores têm entre si. E, portanto, é muito fácil apresentar um projeto, uma ideia, neste momento, por acaso, neste particular fui eu, mas tem havido outros projetos também que são partilhados por outros diretores e que entusiasmam e que envolvem, de facto, as outras escolas. Nós partimos do princípio que é importante que haja uma melhoria não só aos resultados da nossa escola, mas também daquele território onde nós estamos inseridos. Isso é a lógica da territorialização. Exatamente, mas para isto há de facto uma supervisão e um chapéu permanente de apoio do Departamento de Educação da Câmara Municipal de Cascais, que estimula, que apoia, que valoriza estas experiências. Num relacionamento de parceria. Portanto, é mais um parceiro que é facilitador. Uma mais-valia. Exatamente, mas em termos de facilitação. Dando os meios, dando por vezes os recursos e aproveitando, logicamente, o interesse, a motivação, o envolvimento, mas penso que todos os diretores são envolvidos, no sentido de elevar os resultados dos alunos daquele território. Isto também é interessante ver que, paralelamente, há uma lógica, não é paralelamente, é implícito uma lógica de capacitação dos recursos humanos que nós temos no concelho, envolvendo, rentabilizando, enriquecendo, uma rede de complementaridade, procura de informação, de partilha, de boas práticas, de troca de experiências. E aquilo que a Dulce há pouco estava a referir, nós tentamos, ou vamos tentar, a maioria das escolas somos 6, nós somos neste momento 9 agrupamentos, 6 estão na rede, e entramos todos ao mesmo tempo, não é? E vamos já fazer um primeiro encontro agora para fevereiro, entre as 6 escolas, provavelmente por ciclo de escolaridade, no sentido de localmente trocarmos experiências. Como é que estamos a fazer, quais são as angústias, quais as formas, as soluções para os desafios que se foram colocando, como é que se ultrapassa, não é? No sentido, de facto, de aferir
procedimentos no sentido de facilitar mais a ação. Muito bem. Redes geram redes. E as redes carecem de comunicação. Teresa Cerqueira, na figura que tu tens desempenhado nos últimos 4 anos como coordenadora, gostaria que agora nos relatasse um pouco como é que tem sido promovido esse reforço da comunicação entre as estruturas de gestão pedagógica e os professores. Me parece um aspecto essencial neste desafio. Eu costumo dizer que a gestão pode ter muito boa vontade, mas não pode fazer tudo. E então, quem dá o nó é a coordenação, seja a coordenadora Fênix, seja a coordenadora de outro projeto qualquer. O que faz a coordenadora é mesmo fazer as pontes entre os professores e a gestão e os desígnios e a nossa missão, que está muito bem que está clara para todos os professores. E esta ponte é feita, quer seja em reuniões de trabalho, fruto de reuniões de trabalho, ou simplesmente da auscultação da coordenadora, porque fala com todos, porque está com todos, porque está na sala de aula, porque é professora, porque está muito perto dos pais, dos alunos e dos colegas. E qual é o trabalho para se criar essa rede e para as pessoas se sentirem apoiadas, um bocadinho voltando atrás? É exatamente isto, é ouvir os professores. Eles sugerem, porque os professores têm imensas coisas para dizer, porque eles é que estão lá, eles é que sentem as dificuldades, e eles dizem, nós podíamos fazer assim, e era melhor fazer desta maneira ou daquela, e eu posso fazer assim. O que é que faz a coordenadora? Reúne todas aquelas propostas, e é uma mediadora entre a gestão e os professores. A Teresa estava a dizer que em Cascais puseram a prioridade no primeiro ciclo. Nós neste momento temos todo o primeiro ciclo em Fênix. E muitas vezes também já me têm perguntado, mas como é que consegues chegar ao primeiro ciclo? É um grupo fantástico para trabalhar, porque eles são de uma honestidade profissional e de uma entrega que é muito fácil trabalhar com eles. E então é mesmo isto, é fazendo estas pontes, e eles sentem perfeitamente que a voz deles, apesar de estarem espalhados por uma área geográfica de mais de 30 km, não é? Porque a Viz depois tem várias freguesias, a voz deles está lá, está sempre presente. Ou seja, isto é o trabalho da coordenadora, é depois ser uma mediadora, quer muitas vezes em questões pedagógicas, quer em questões até organizacionais, da engenharia das coisas. Eu queria só pegar um bocadinho aqui numas palavras da Dulce, está bem? Para dizer isto, que é o Fênix, o projeto Fênix, e para as escolas, eu acho que e a Teresa também pode comprovar isso, tem uma mais-valia, que é um projeto, tal como ele preconiza, flexível, ele próprio é flexível, adapta-se ao nosso contexto. Ele não tem amarras, ele não tem muros, ele tem uma plasticidade que permite que cada escola, com o seu contexto, com os seus recursos, uns que lhes são fornecidos pelo Ministério, outras vezes não é? com meios próprios, fazer engenharia. E isto trouxe uma dinâmica às direções, à gestão da escola, trouxe uma dinâmica ao olho dos professores, não é? E ao olho dos diretores, que agora posso pensar com tantos caminhos à minha frente e arriscar e propor, só tenho que justificar. E a justificação é sucesso dos alunos, sucesso da escola. Isto queria reforçar esta questão desse papel na comunicação. Pronto, e é assim que se faz, e é assim que nós temos feito, e foi a estratégia que adotamos. Claro que eu acho que a coordenadora tem uma visão global, e quando é do primeiro, no nosso caso, não é? Que é a minha coordenação, engloba o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo, portanto, tem que haver uma visão global, um conhecimento de contexto, para se poder fazer este papel e sem deixarmos de ter vida própria, não é? E uma coisa que eu acho também importante aqui neste papel de coordenação é descomplicar, desburocratizar, deixar o professor simplificar os processos. Simplificar. Esse papel, achas que não faz sentido? Não se faz. Mas porquê é que vamos fazer um papel que não serve para nada? Serve para a medida da meta, serve para cumprirmos a questão que é necessário dar contas, prestar contas. Não estamos a ver a utilidade dele. Pronto.
há mais espaços de diálogo, mas depois, se calhar, tu vais puxar por nós um bocadinho sobre isso. Queria, de uma forma muito sucinta, que a Dulce, retrospectivando aquilo que foi os 4 anos do seu projeto, em que sentido é que o clima da escola, até revisitando um pouco aquilo que as colegas já disseram anteriormente, mudou? Em que sentido é que o clima de escola mudou a partir do momento em que entraram nesta rede e começaram a trabalhar ao longo destes 4 anos mesmo? Mudou porque também começou-se a falar mais da forma como trabalhamos. As pessoas começaram a falar de uma forma aberta nas estratégias que utilizam, como é que fizeram para mudar, o que é que ganharam com esta mudança. E isto desinibiu-as um pouco, porque muitas vezes as pessoas trabalham muito solitariamente, não é? E aqui havia muita partilha e, portanto, tudo isso trouxe o trabalho colaborativo dos professores do terceiro ciclo. Nunca mais foi da mesma forma, nomeadamente os professores que lecionam português e matemática. Passaram a trabalhar de uma forma completamente diferente. Como eu disse também, conseguimos contagiar isso aos conselhos de turma, conseguimos começar a dar uma unidade ao projeto da turma em que todos contribuíam e enriqueciam também o trabalho que se fazia no projeto Fénix. E por outro lado, também na relação com os pais. Houve, de facto, uma maior aproximação dos pais da escola. Curiosamente, havia alguns receios inicialmente que alguns pais pudessem sentir que os filhos estavam a ser um pouco discriminados. Nós sempre transmitimos essa ideia pela positiva. Eles vão ter uma oportunidade de luxo, digamos assim, porque vão ter um apoio muito mais focalizado nas suas dificuldades e, de facto, curiosamente, todos os pais sentiram-se seguros e satisfeitos com o trabalho da escola. Porque os pais dos alunos que tinham maiores ambições e portanto, melhor preparação, também perceberam que os seus filhos poderiam trabalhar ao seu ritmo, não é? Os outros que estavam no ninho. Nós também tentámos fazer deste projeto, um elo de motivação para os pais e para os alunos, ou seja, o aluno sentir que a partir do momento em que consegue ultrapassar as grandes dificuldades, ele pode voltar à turma mãe, digamos assim, e começar a trabalhar já com os colegas de uma outra forma que ele até aí não conseguia, porque não tinha conhecimentos suficientes para o poder fazer. O nosso tempo vai avançar. E eu ainda queria colocar... Pronto, mas esta questão dos pais eu penso que é uma questão também fundamental no clima de escola. Queria colocar 2 questões que me parecem importantes. As vossas intervenções deram um grande enfoque na generalidade de que os atores que estão envolvidos neste projeto sentem a necessidade de alterar a gramática da escola. Ficou aqui já claro os modos de ver as funções da escola, os papéis dos alunos e dos professores, a implicação das famílias, o funcionamento e a importância dos ninhos neste processo. Da investigação que está sendo feita sobre esta matéria, também, na generalidade dos casos, na Rede Fénix, a renovação e o compromisso com as promessas educativas tem resultado eficaz, proporcionando novas aprendizagens, novas formas de aprender com mais sentido e significância. Como o agrupamento da Teresa está no primeiro ano, de uma forma muito sucinta, breve, gostaria que nos dissesses que melhorias é que já se sentem no agrupamento. Eu queria clarificar, eu achei que a Dulce referiu ali uma questão do posicionamento dos pais. Nós entramos agora, portanto há pouco tempo, não é? E os pais, a receptividade dos pais foi extraordinária. E eu queria também dar aqui alguma ênfase que o projeto Fénix não é só para os alunos com dificuldades. Exatamente. Portanto, a forma como se trabalha possibilita trabalhar-se de facto na recuperação e na consolidação de conhecimentos e de capacidades de alunos com dificuldades, mas também tem um outro efeito, o efeito motivacional destes trabalharem mais para conseguir e também por via da forma como as turmas são organizadas, trabalhar-se também a nível da excelência. Portanto, a possibilidade da forma como a escola se organiza possibilita quase trabalhar a três níveis, não é? Sendo que estes níveis são, interpenetram-se, têm momentos de contacto e é isto que nós, principalmente no primeiro ciclo, nós conseguimos fazer. Eu devo dizer, se me permitem só interromper, porque este aspecto que a Teresa agora referiu é muito importante, nós
nos 3 anos que terminaram, portanto, o ano passado, nós fomos ganhando isso à medida que nos íamos aproximando do final de ciclo. Exato. Lá está, porque os níveis de desempenho de cada aluno começam a ser muito diferentes e afinámos, à medida que nos fomos aproximando do final de ciclo, afinámos isto e foi de facto muito importante. Deixa-me só acabar, em relação aos resultados. Logicamente que os resultados que nós temos ainda praticamente ainda não são significativos, depois temos um primeiro período, não é? Agora, o que acho, os resultados são um pouco naquilo que a Dulce diz, é de facto o trabalho colaborativo que até aí já se fazia, que era uma prática do agrupamento, intensifica-se e intensifica-se mais ainda interciclos. Em vez de ser a nível do horizontal, é mais a nível do vertical, com vários momentos e contactos no sentido de melhoria. E há como que uma... Não é bem competitividade, mas perceber-se porque que há umas vezes no primeiro ciclo as coisas resultam e no segundo, no terceiro não estão a resultar tanto. Portanto, há esse posicionamento de enriquecimento interno. E por outro lado, o que eu acho que, e eu tive a ler os relatórios que eu pedi agora aos relatórios aos coordenadores, é o que são descrições extremamente interessantes, como é que 2 meses foi a procura de soluções para os desafios numa perspectiva de grande flexibilidade que aquilo foi. Portanto, essa é a tentativa de procurar como é que nos vamos organizar, quais são os alunos que nós vamos retirar, como é que vão sair e vão entrar outros, e é isto foram extremamente interessantes os 3 relatórios que eu li, porque de facto não é tanto a nível dos resultados dos alunos, mas é os resultados ao nível do modo como se está a trabalhar, como é que os processos, quais são os processos e como é que se está a trabalhar. Eu queria colocar à Teresa, que ela há bocadinho falou aqui numa questão que parece importante, dos ninhos. E os ninhos enquanto espaço de diálogo entre os professores que orientam os alunos no sentido do seu sucesso. Gostaria de uma forma breve que referenciasse isso. Sim, vou ser breve. E vou pegar aqui nas palavras da Teresa. Esta organização Turma Ninho, nós, por exemplo, fizemos a experiência de ter ninhos de desenvolvimento. Exatamente. Ou seja, na turma, depois de um diagnóstico muito exaustivo, era assim, isto faz mais sentido termos um ninho de desenvolvimento do que um ninho de recuperação. Exato. E então, o ninho foi de desenvolvimento. Claro que depois era sempre aquela questão de querer ir para o ninho de desenvolvimento. Foi uma experiência que durou 1 ano com a matemática, e só se fez com a matemática. Depois, no ano seguinte, por contingências várias, mudou-se, porque é isto, podemos estar a funcionar de uma maneira este mês e para o mês que vem dizer-nos, não, calma que a turma está a ter este percurso. Portanto, é esta plasticidade que isto tudo permite, que eu acho que é muito bom neste projeto. É isto. No ninho, o espaço de diálogo, e mesmo depois na turma, que fica logo mais pequenina, eu gosto muito de usar as frases que os professores dizem e escrevem. E tomei nota de uma que já foi escrita para aí o ano passado ou no ano anterior, que a professora Ninho dizia assim: no ninho temos tempo para nos olharmos nos olhos, falarmos através de expressões faciais e nos entendermos. Portanto, nós, professores e os alunos. E dizia isto, outro professor dizia: os ninhos são o lugar onde as tempestades se enfrentam sem medo. Portanto, reparem o que é o aconchego dos alunos quando estão a ser gente, como eles dizem. Eu aqui sinto-me gente, eu aqui aprendo muito mais. Ela dizia, outra colega dizia, estimulamos a confiança, tentativa e erro. O aluno deixa de ter medo de errar. Ele não está lá a deixar passar 90 minutos, ou no caso do primeiro ciclo, o tempo que for destinado à língua portuguesa ou à matemática, a ver se passa despercebido, não é? Por entre as gotas da chuva. Há confiança, o respeito pela diferença e portanto, o professor acham que encorajam os alunos a aprender. Por isso é que depois diminui muito, não quer dizer que há sempre resíduos difíceis de alunos, daqueles alunos que não querem mesmo saber daquilo para nada, que nós temos nas nossas escolas, depois começam a ficar residuais. Não é? Normalmente às vezes assim, aquele grupo, e como é que os agarramos? Mas eles começam a entusiasmar-se. Isto não é trabalho de 1 mês, não é trabalho de 2 meses, é um trabalho de formiguinha, como eu costumo dizer. É um trabalho de formiguinha. Muito bem. Mas acho que
Outro espaço de diálogo, deixa-me só Rapidamente, saltar 2 minutos, rapidamente. porque há bocado falamos dos seminários, os encontros sim. técnicos. Certo. A formação. Se calhar, Formação. a formação Inter. é uma coisa E também fantástica nacional. naquela É história da rede. Porquê? Porque a Dulce disse, a Teresa apontou para lá, que é conversarmos com os outros, conversarmos com os outros e repararmos que Desocultam-se as práticas, cada ganha-se um tem um confiança. contexto diferente, está a fazer formas ligeiramente diferentes, mas estamos todos focados Muito bem. na mesma Exatamente. meta. Exatamente. Nenhum menino fica para trás. Vamos agora focar, estamos quase a concluir a nossa tarefa, que era fazer esta conversa sobre o projeto Fênix, e gostaria de vos pedir numa só frase, muito simples, objetivada, uma ideia sobre o projeto Fênix. Começaria pela Dulce. Eu não vou dizer uma frase, mas vou pôr 3 ideias que eu acho que são importantes. Autonomia, responsabilidade e o respeito pela diferença. Muito que eu bem. acho que são 3 características importantes do projeto. Teresa Lopes. É acreditar, é confiar que é possível fazer diferente para aprender mais e aprender melhor, sem deixar nenhuma criança jovem para trás. Muito bem. Teresa Cerqueira, tua ideia final. Eu, seguindo a linha de que hoje digo frases dos meus colegas, e eu gosto da minha é das janelas, abram-se as janelas, ele escreveu isto: este projeto foi uma lufada de ar fresco na escola. Afigura-se como uma das melhores iniciativas alguma vez encetadas em favor do sucesso escolar de cada aluno e da escola, enquanto espaço de aprendizagem e formação. Porque há tempo para fazer tudo. Chegamos ao fim desta sessão. Ficou aqui demonstrado de uma forma bem clara que o projeto Fênix afigura-se como um exemplo eficaz de repensar modos e modelos de escolarização, a organização e a relação pedagógica, a relação escola-comunidade e as práticas profissionais docentes. Ouvimos alguns dos sentidos mais relevantes de um projeto em incessante procura de mais oportunidades reais de sucesso escolar. Sabemos que a escola tem que se fazer com as pessoas e com os seus saberes, com as suas expectativas e com as suas esperanças. O projeto Fênix, programa Mais Sucesso Escolar, pensado para os alunos, aponta-lhes o caminho das estrelas. Os seus professores ajudam a alcançá-las. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.